Daniel 9:3, eu quero ler e depois queria que toda a igreja lesse em alto e bom som. Daniel capítulo 9, versículo de número 3. Nós estamos mais uma quarta-feira sobre oração, curas e libertação. Deus está preparando a igreja porque há um propósito espiritual da parte de Deus muito grande para todos nós aqui de Juquiá. Aleluia. Deus está nos direcionando a isso. Nós temos alguns propósitos, estamos orando ao Senhor para que Deus possa confirmar e fazer uma grande obra nesse lugar. Daniel 9, versículo 3, quem achou diz amém? Amém. E eu dirigi o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. No 3, toda igreja. 1, 2, 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e rogos, jejum, panos e sacos de cinza. Vocês estão vendo aí o kit da humilhação. Era comum para os judeus jogar cinza na cabeça, se vestir com pano grosseiro e se humilhar. Eis ali o sinal de humilhação. Como eles não podiam falar que estavam jejuando, pois soava hipocrisia e farisaísmo, esse era o sinal. Eles, na maioria das vezes, mantinham o rosto contristado, pano de saco ou grosseiro e cinza na cabeça, e faziam seus sacrifícios prolongados. Aqui, Daniel capítulo 9, nós temos uma das orações mais belas, mais fortes, mais proposital e direcionada que nós podemos imaginar. A oração e a humilhação de Daniel, que nós conhecemos, quando ele se coloca no lugar do povo e se humilha representando o povo. E ele vai orar dizendo que Deus é justo e de que ele, a nação, merecia a vergonha, a confusão de rosto. E o motivo dessa humilhação e dessa vergonha, na sua oração ele escreve dizendo: porque não andamos nos teus estatutos, não obedecemos a tua lei, não demos ouvir aos teus profetas. E aí o profeta Daniel vai trazendo o motivo da sua humilhação intrínseca no capítulo 9, de uma das orações mais famosas da Bíblia, e nos traz aqui o kit da humilhação. Observe: eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, rogos, jejum, pano de saco e cinza. Existem alguns significados, mas eu não quero me deter a eles, vou citar apenas um, que talvez desperte mais interesse ou curiosidade. Quando o profeta diz: dirigi o meu rosto com oração e rogos, dentre os muitos significados da palavra rogar, é pedir com instância, ou mesmo sabendo que a resposta é não, eu te peço, Senhor, me dá. Nós temos aqui uma oração muito veemente, muito forte, uma oração de caráter confessionário. Aqui, Daniel não reivindica nada, pelo contrário, se coloca passivo de misericórdia. Representando a nação, ele entende que Deus estava tratando severamente com a nação, porque tinham uma causa e por isso estavam passando por tudo isso. Por isso, nós vamos dar um subtema a essa passagem: a importância do jejum. Quando nós fomos chamados por Deus, todos nós, os novos convertidos aqui, têm essa experiência. Naquela época, sem ser saudosista, as pessoas te encaminhavam urgentemente para a oração. Rapidamente, o irmão de oração te colocava debaixo do braço dele, uma palavra mais compreensiva, e já te adotava em oração. Uma irmã já te conduzia para a oração, círculo de oração,
consagração, matutino, vigília. Dificilmente tem um crente novo convertido aqui, que na época que ele se converteu, aceitou Jesus como Salvador, deu os primeiros passos, dificilmente ele não frequentava esses trabalhos de oração que marcaram a época da igreja. Eram os matutinos, eram as vigílias, eram as consagrações no sábado, e tudo isso acarretado de tudo quanto é trabalho que vocês imaginam. E alguns de vocês trabalhavam até mais pesado do que trabalha hoje, e não tinha a condição que vocês têm hoje. Então, numa época passada, a oração era levada a sério. A oração. Vivemos um período áureo de que os crentes não resolviam nada falando, nem brigando. Resolvia como? Na oração. A mulher tinha um marido bêbado, ela cozinhava ele na oração. O marido era violento, cozinhava ele na oração. Caía na sarjeta, arrumava briga, era ameaçado de morte. Os filhos, para onde a mulher ia? Oração. O homem, naquela época, ele não era consagrado ou separado ao obreiro se a mulher não fosse crente. A maioria dos senhores aqui sabe disso. Se a mulher não fosse crente evangélica, o homem também não era separado ao obreiro e podia ter a chamada que ele tivesse. Se a mulher não fosse convertida, ele não ia para lugar algum. Então o que fazia? O homem ia orar a Deus para Deus salvar a sua esposa. Olha a diferença desse período áureo para o período que nós estamos vivendo hoje. Se batalhava pelo casamento, lutava pela família. Uma vez que o pai e a mãe servissem a Deus, se os filhos não fossem crentes, também o máximo que eles galgariam era ser um cooperador. Diácono, nem pensar. Presbítero, podia esquecer. Quando nós falamos da importância da oração e da importância do jejum, nós sabemos que naquele tempo, para ser consagrado a, no mínimo, cooperador, tinha que ser batizado no Espírito Santo. Depois o ministério fez uma revisão, entendeu que o cooperador é um cargo local, não havia tanta necessidade, então assim, pela demanda da obra, abriram um leque e então separaram cooperadores sem ser batizados com o Espírito Santo. Mas, no tempo que nós estamos falando aqui, tinha que ser batizado com o Espírito Santo. Então, todas as pessoas que tinham vontade de ser obreiro, para onde eles iam? Para o joelho. Fazer o quê? Orar para Jesus batizá-lo com o Espírito Santo e com fogo. Havia trabalhos dinâmicos e diversos de avivamento para que a igreja recebesse o batismo com o Espírito Santo. Os ensinos da igreja, quando tinha uma festividade, os estudos começavam uma semana antes. A festa era sábado e domingo, então tinha uma semana de estudo. E havia vários pregadores trabalhando o tema. Pregadores diferentes. Eles abordavam o tema a semana inteira. Quando chegava domingo de manhã, o que acontecia? Tinha a manhã missionária. Na manhã missionária, o foco era batismo com o Espírito Santo, cura divina e milagre. E os sinais eram tremendos. Vários milagres aconteciam. Era difícil, depois do congresso, a igreja não ter agora o tempo do agradecimento. Onde os crentes que participaram daquela festa, eles iam contando: fulano foi batizado, fulano foi renovado, recebeu o dom de profecia, interpretação, variedade de línguas estranhas, de cura, e por aí vai. Sem contar as curas divinas, os caroços, os nódulos, os câncer, a cura de miopia, catarata, os pés, as curas ósseas. Por quê? Porque havia uma engrenagem em volta da oração e do jejum. O pregador era um detalhe, o evento era o instrumento para a glória de Deus descer. Com o passar do tempo, muitos estão dando a ênfase ao cantor e ao pregador. E aí está o caminho errado da coisa. Aí está. Porque todos nós aqui viemos de uma época que os nossos obreiros não tinham eloquência para pregar. Não falavam com facilidade. Na época até teologia era pecado. E quem tinha uma Bíblia de estudo tinha que esconder ela numa capa de zíper preto, porque era vaidade. As mensagens eram adquiridas debaixo de choro e de jejum e revelação de Deus.
Então, nós estamos falando de uma engrenagem em volta da oração, que é a porta, que é o caminho, que é quem vai nos conduzir à presença de Deus. E na oração nós estamos quebrantados, temos afinidade, e a Bíblia diz que tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Quantos podem dizer amém? Amém. Então vamos entrar aqui. A importância do jejum na oração. Abra sua Bíblia em Esdras, capítulo 8, versículo 21. Esdras, capítulo 8, versículo 21. Quem achou? Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do Senhor Deus, para lhe permitirmos o caminho direito para nós, e para os nossos filhos, e para toda a nossa fazenda. Irmãos, é forte ou não é? É forte ou não? E agora a gente vai ver quanto nós estamos longe daquilo que a Bíblia realmente requer de nós. Vamos mastigar essa expressão. Então, apregoei ali um jejum, junto aonde? Ao rio Ahava. Para quê? Para Deus matar alguém? Quebrar a cara de alguém? Colocar alguém no leito? Porque muitos propósitos hoje, em algumas igrejas se levantou contra mim, Deus vai matar. Vai saber que eu sou um santo homem de Deus, grande coisa. Não, mas vai saber que eu tenho intimidade com Deus. Por ter intimidade era para ser o mais humilde, o mais obediente e o que tenha mais vida no altar. Porque o mais forte suporta o mais fraco. E olha aqui o objetivo de jejum. Apregoei um jejum para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedir, para pedirmos caminho direito para nós, para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Observe que o objetivo do jejum não é para matar ninguém. Vamos nos humilhar diante de Deus. Que afinal a palavra humilhação está sendo escassa em algumas igrejas. Porque muitos não querem se humilhar. Mesmo a Bíblia dizendo que os humilhados serão exaltados. Mesmo a Bíblia dizendo: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e assim que você se humilhar, Ele te exalta. Amém? Não. Que Deus nos dê compreensão, que Deus abra a nossa mente, que possamos voltar para o Evangelho puro e genuíno, se humilhando debaixo da poderosa mão de Deus. Olha que segredo: para que no tempo oportuno, na hora que Ele quiser, quando Ele determinar, quando Ele achar que é Ele quem diz, é Ele quem determina. Não é a minha campanha, não é o meu propósito, não é a minha vontade. Pelo contrário, foi lido aqui essa noite. As nossas demandas são mais importantes do que o contexto da obra de Deus. E a Bíblia diz que você pede e não recebe porque você pede mal. Porque o seu pedido é para proveito próprio, é para o deleite. Ou seja, o que você está fazendo não tem nada de preparação espiritual. Quem tem preparação espiritual age diferente. Sim ou não? Sim. Observe para uma pessoa que é preparada espiritualmente. Irmãos, é de admirar a coisa. É de admirar a coisa. A palavra, o jeito, o altar, a vida, o conselho.
A pessoa não vira uma gasolina, ele apaga fogo, ele contorna a situação. Por quê? Porque ele é preparado, porque ele é preparado. Se preparou como? No jejum e na oração. E no jejum e na oração, eu duvido o crente não ter visão espiritual e filtrar a situação espiritualmente. Um crente que ele entra pelo caminho do jejum, ele não é Maria vai para as outras, ele não deixa ser dissimulado, ele não é levado da enxurrada, ele não é folha levada pelo vento, é alguém consistente. E nós estamos aprendendo o que Esdras disse. Nós vamos se humilhar, tá? Ninguém vai pedir carro, casa. Não, a gente vai se humilhar. Tem crente que não sabe nem o que é se humilhar. O que é se humilhar perante Deus? O que significa? O que está intrínseco na humilhação? Quais os rudimentos da humilhação? E alguns, quando sabem o que significa humilhação, se humilha meio-dia. Ou então ele vem para essa oração que a gente tem aqui, das 8 às 9, se humilha 15 minutos, pronto, já me humilhei. A humilhação demanda um processo. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Então, dentro desse plano, nós entendemos que ninguém atrapalha a nossa bênção. Ninguém mata o nosso ministério. Ninguém, homem nenhum tem o poder de fazer isso. Porque Deus é o Senhor da sua igreja. Glória a Deus. Aleluia. E Esdras diz, vamos se humilhar, cada um juntar os seus pés, e vamos pedir caminho direito. Aí depois você busca a história de quem era Esdras, um escriba temente a Deus, que participou de grandes trabalhos por homens como Zorobabel, Sealtiel, Ageu, Zacarias, Ido. Vai buscar com quem esse homem andava. Vai buscar. Você vai ver que esse homem só andava com gente de nível espiritual acima dele. E mesmo assim ele fala, vamos buscar caminho direito. Para quem? Para o pé do irmão fulano de tal. Bom, vocês estão percebendo que é diferente a situação aqui? Vamos procurar pedir a Deus caminho direito para quem? Os nossos pés. Os nossos. Porque quem está em pior é para quem não cai. Se você vê alguém se descabelando, você tem que andar no caminho direito. Você não é guiado, você é guiado por Deus. Por isso a Bíblia diz assim, ó, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Lembra da quarta que a gente aprendeu aqui, ó? E se o Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos habita em vós. Tem uma condição aí. Uma coisa é você dizer, outra coisa é você ter. Para nossos pés, nossos filhos e nossas fazendas. O que é fazenda, irmão? Aquilo que produz, que garante o pão. É a fazenda, é a fábrica, é a produção, é aquilo que a gente traz o pão para a nossa casa. E ele fala assim, ó, vamos pedir que Deus abençoe isso. Vamos pedir que Deus coloque a mão nisso. Vamos pedir que o Senhor faça produzir. Vamos pedir que a bênção de Deus esteja sobre a nossa fazenda. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então vamos lá. Abra sua Bíblia aí em Deuteronômio 9 e 9. Deuteronômio 9 e 9. Eu estou orando para que o Espírito de Deus, irmãos, nos atraia ao altar do quebrantamento, ao altar do gemido. Não estou pedindo para você fazer escândalo. Eu estou pedindo que Deus te leve para que você tenha sensibilidade espiritual e seja usado de maneira diferenciada. Deuteronômio 9:9. Quem achou pode ler. Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas do conselho que o Senhor fizera convosco. Então fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Pão não comi e água não bebi. Vocês estão ouvindo aí? Mesmo de posse das tábuas da lei, Moisés está lá jejuando quantos dias?
40 dias e 40 noites. E aí a história vocês sabem, quando ele desce com o rosto como o sol, teve que usar um véu, porque ninguém podia olhar no rosto, porque tinha um fulgor no rosto de Moisés. Isso foi apenas uma vez? Não. Depois ele retorna lá. Então, irmãos, quando Moisés, abra o seu entendimento, abra a sua mente. Olha o que é um povo desalinhado. Moisés subiu o quê? O monte. Para fazer o que lá? Orar. Sim ou não? Para conversar com Deus, sim ou não? E o povo está lá embaixo fazendo o quê? Pulando carnaval. Olha quando você não está na engrenagem da consagração. Conseguiram convencer o irmão de Moisés, que agora me fugiu a memória aqui. Conseguiram convencer Arão. E Arão não é qualquer um. Falava bem o homem. Instruído o homem era. O homem era tão instruído que Moisés, só para vocês entenderem um pouco, pesado de língua. Eis que nessa noite Jeová apareceu. Aí Deus olhou e disse: Moisés, não vai dar certo. E aí Deus fala: tu serás Deus para o povo, e Arão será o teu profeta. Quem vai falar? Arão. Então não é nenhum neófito aqui, é alguém preparado. E a ordem era que da linhagem de Arão ninguém poderia tomar o nome de levita. Seria uma aliança perpétua. E para complicar o negócio, Deus disse: Arão, tua casa não vai trabalhar mais. Tua preocupação é tempo. Intercala os levitas, coratitas, gersonitas, coraitas, intercala. Limpa, zela, tece, estica as tendas, as peles, amarra as cordas, cuida do átrio, do santíssimo lugar, da pia, da mesa, dos altares, sacrifica, faz o cheiro suave subir, que durante as tuas gerações, e aí a Bíblia diz, ninguém pode tomar essa honra, senão aqueles que foram chamados segundo Arão. Mas olha aí, isso serve para nós, para entender que quando tem meia dúzia orando, tem 200 desviados. Porque Moisés está orando e olha o que o povo disse. Arão, não caiu tua ficha não, Arão? Arão com aquela cara de besteira dele, o que foi? Não, esse Moisés já foi, filho. Não, 40 dias. Não, a gente nem sabe o que aconteceu com ele. Ó, não tem águia voando. Ninguém sabe se foi uma fera que pegou ele e levou para longe. Porque o sinal de quem morreu é as águias. Jesus disse que onde tiver o cadáver, se ajuntarão os abutres ou as águias. Mas não tinha águia, urubu, não tinha ave de rapina. E esse Moisés? Que não aparece? Não. Arão, vamos fazer o seguinte. Olha a cabeça de quem no jejum. Na cabeça de quem no jejum e não ora, tudo é fácil. É só fazer um desenho, fazer uma pintura e já está tudo certo. Aí na hora que você chama ele para orar e jejuar. O que foi que você tem, irmão? Estou com a garganta. Mas não ora em espírito, não é? Eu estou com a cabeça doendo, mas... Cabeça de quem não ora no jejum, tudo é fácil. Aí, o que fizeram? Um bezerro. E Moisés, orando por quem? Pelos fazedores de bezerro. Por que trazer essa mensagem no culto de ensino, principalmente no culto de libertação? Para você não se deixar ser levado. Quem tem ministério, tem chamado, irmão, tem que ter firme, tem que ter pulso. Fizeram bezerro. Num instante apareceu brinco para tudo quanto era lá. Era brinco, era pulseira, era pingente, era tornozeleira, era tanta ilha que aparecia. Fizeram bezerro. E olha a situação, irmão. Rapidamente o povo desalinha, desvia. Aí chegou e Arão está lá com a roupa fedendo a fumaça,
uma fumaça preta que não era de sacrifício. Olha, Arão, olha a cara dessa belezura que nos tirou do Egito. Arão, bestalhado, falou assim, ficou até bonito. Foi, né? Bonito. E aí queimaram, fizeram uma festa. Já esqueceram de quem? Moisés já está morto. Porque quem não ora só quer matar os outros. Moisés está morto e Deus já se materializou. Eles ouviram a voz explícita de Deus. Diga para o povo não tocar no monte. Por quê? Porque a minha glória está onde? No monte. E o que acontecia com o monte? Fumegava, tremia, trovejava. Havia um som de buzina estridente. E Deus disse, marca uma distância, porque se esses crentes que não gostam de jejum e oração encostar no monte, eles viram pó na hora. Mas o mesmo povo está lá, ó, bezerro. Vamos colocar esse bezerro de Misdeus para representar Deus e Moisés. O que aconteceu, irmão? Deus falou para Moisés, desce. Qual foi a fala? Quem arrisca aqui falar? Teu povo. Hã? Teu povo. Teu povo. Aquela raça ali não é minha raça. Não. Minha não. Desce lá. Porque o teu povo desviou. Vocês conseguem entender que quando tem meia dúzia orando, tem 200 desviar? Irmão, igreja cheia não é sinônimo de unidade nem de unificação. Quem tem propósito espiritual discerne, enxerga, vê as coisas. Por isso que você tem que ter o cuidado para não entrar nesse grupo e sentir o peso da mão de Deus. É verdade. E aí, Moisés desce, e agora vai punir Arão. Olha que situação. A pessoa, quando não entra pela oração e se deixa ser levado pelo povo, perde o sacerdócio, perde a aliança, perde o ministério. E estamos aqui falando exatamente de quem deu ouvido para quem não orava. Arão. Deus matou Arão, os idólatras foram mortos, e Deus disse, o povo é teu. Então, a importância do jejum, irmão, nos ensina que nós precisamos consagrar a vida, mortificar os membros, deixar a carne fraca. Nós não vamos conseguir nada com a nossa intelectualidade, nada. O mais besta que tem aqui essa noite, o mais bobo que tem aqui essa noite, irmão, coloca qualquer um no bolso. Se faz de bobo. Se faz. Pode ver que você vai conversar com o crente de algum assunto e fala, eu já tinha visto isso, pastor. Pastor, eu já percebi isso. Então, nós estamos falando sobre a consagração da vida, a preparação da alma, a renúncia, levantar o altar, viver exclusivamente para Deus. Nós estamos enfrentando o diabo dioturnamente. O diabo odeia tudo que você coloca a mão. O diabo se levanta contra tudo que você coloca a mão. Ele odeia a tua oração, ele odeia o teu jejum, ele odeia o teu louvor, ele odeia a tua casa, teu filho, teu neto, ele odeia o teu empreendimento. O diabo te odeia até quando você está bem, porque ele não suporta isso. É verdade. E o que vai deter isso? Uma vida consagrada. Uma vida consagrada. Não é essa balela, vem, capeta, diabo, B de besta. Não vai com essas conversas, não. Não vai com isso. É a vida consagrada. Porque por mais que sejamos martirizados pelo inimigo e esmagados pelas tribulações, a vida consagrada nos dá substância para atravessar esse período crítico e permanecer firme na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, irmãos. 1 Reis 19:8. 1 Reis 19:8. 1 Reis 19:8. E a gente vai aprender que não foi só Moisés que fez esse jejum. Elias também fez. Irmãos, você já parou para pensar que quando você coloca um propósito para fazer a diferença, sempre vai aparecer alguém para dizer, vai devagar, você está com muita sede, não pode, você não conhece esse povo.
Eu conhece o lado carnal. Olha, e faz o medo. Aí, agora você vai ver o que o diabo vai fazer com você. Agora você vai enfrentar o diabo cara a cara. A gente já enfrenta, irmão. A gente já enfrenta. Levantando para orar ou não, fazendo a obra ou não, já enfrenta o cão. Já enfrenta. Então vamos lá. Quem achou? Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Nós estamos aqui diante de um dos embates mais sangrentos entre um profeta e um reino. Um dos mais. Elias. O tanto que Elias era afoito, era o tanto dos embates que Elias sofria. O nível era igual. E você pode ter isso na sua cabeça. Quanto mais Deus te usar, mais oposição você vai enfrentar. Por isso a Bíblia diz: quem deseja o episcopado, excelente obra, a Bíblia diz: não querais ser mestre, sabendo que você vai receber mais duro juízo. Então não tem ninguém enganado. Na proporção que Deus te usa, vai ser a proporção dos ataques que o diabo vai preparar contra você. E aqui, Elias está num período de muita fragilidade. E é onde o líder tem que entender o período de fragilidade da igreja e do obreiro. Elias aqui, no laudo psicológico, Elias está depressivo. E o ápice é pedir a morte. Me mata. Tira a minha vida. Não aguento mais. Quero sumir daqui. E aí, Deus permite que ele tenha uma experiência que vá deitar embaixo de um zinho. Deus permite que ele pega no sono. Deus manda o anjo. O anjo chega com todo cuidado, porque quando o crente não está orando, até o anjo assusta ele. Até o anjo pensa que é fantasma. Jesus estava na vigília. Olha que situação. Irmãos, eu preciso que vocês abram a mente para aderir isso. Jesus estava numa vigília e na quarta ele desce. E quando ele desce na quarta, os discípulos estavam pescando. Quando viram aquele fulgor, disseram: lá vem um fantasma. E era nego pulando e gritando. Ai. Quem era? Jesus. Então quando o crente não está orando, ele só vê fantasma. Pode ver. Olha, irmão, vamos orar que eu vi um bode preto na igreja. Sem oração. Olha, irmão, vamos orar porque eu vi uma cabra rindo na igreja. Olha, irmão, vamos orar que eu vi um negócio preto na igreja. Olha, irmão, vamos orar porque só vê coisa ruim. Nem para ver um anjo. Quem não ora tem a cabeça confusa. O anjo chega com todo cuidado. Percebe o cuidado do anjo? Porque as brasas não eram artificiais. As brasas eram naturais. O anjo vem. Quem faz pão sabe qual é o processo, né, irmã Judete? Quem faz pão caseiro sabe o processo. Prepara o pão. E aí você pode alimentar o seu imaginário. Onde arrumou trigo, onde arrumou água, está no deserto. Né? E aí como é que aquele fogo pegou? Vai alimentando o seu imaginário. O anjo com todo cuidado prepara o pão, traz água fresca. E o crente que não ora, pedindo a morte. Eu quero morrer. Fica tudo aí. Na primeira dor no pé do umbigo, liga lá na Mil, vê quanto que é o particular lá. Hã? Eu vi o que? Vocês falaram? Ninguém quer morrer não? Não quer. Aí o anjo fala assim: ô crente que não gosta de orar. Porque todo crente que não gosta de orar, só ele é. Já viram isso não? Sim ou não? Todo crente que não gosta de orar, só ele é afligido. Ninguém me ama na igreja. Ninguém faz caso de mim. Esse povo mal. Da mesma forma, é o crente que não ora. Só ele é usado. Já viu já? Já viu não? Só ele é usado. Porque só
Eu tá lá, deitado debaixo do zinco, pedindo a mão da morte. Eu queria levar uma injeção letal. Eu queria dormir e não acordar mais. É o anjo, meu. Ô filho. O anjo acorda o homem. Não é assim ou não é? É um culto de ensino. Aí acordou ele. Calma. Às vezes tem que pegar o crente desesperado sem oração e falar assim, calma, meu filho. E sabe como é que você quebra as pernas dele? Assim, ó. Você está orando. Na hora ele vai sacar isso aqui. Ó. Não, mas Deus sabe de tudo. Ele desvia o olho assim. Não, Deus sabe, Deus me conhece. Deus conhece, velho. Tem um fuleiro na oração. Levantou, comeu, deitou de novo? Não. Acabamos de ler. Caminhou quantos dias? 40 dias. Para quem queria morrer? Andou 40 dias. Foi para a caverna? Não. Foi para onde? Caçar problema. Foi ou não foi? Para quem queria morrer, era ficar quietinho. Mas foi para onde? Foi lá. Ah, é você. Não, eu não sou perturbador, não. É tu e a casa do teu pai. Olha como o crente, ele recobra. Olha quando ele ganha força na oração e no jejum. Reúne todos os profetas. Quantos eram? 950, 850. 400 de Azera, 450 de Baal. Junta onde? Lá em cima no monte. Olha a diferença. O crente, quando ora, ele não vai direcionar a sua ira contra o seu irmão. Porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue. Sansão matou muito filisteu, mas nunca matou um judeu. Quando chegou lá, fez o que crente. Ô irmão, eu estou com saudade desses crentes de jejum. Que jejum, irmão, eu estou com saudade. Aí eu fico aqui pensando, meu Deus. Não deixe esses cultos virar culto bolacha creme crack. Tem misericórdia. E eu fico aqui, ó, já levanta um doido dizendo glória. Já levanta o Deus. E eu fico, Deus. Olha o crente aqui. Levantou, subiu, convocou todo mundo e está lá. Rindo de quem? Do crente? Não. Dos profetas de Baal. Cano mais alto. Faz o sinal da cruz. Grita. E os caras roucos, cegos, todo cortado. E agora? Olha a diferença. Aí chega o crente do jejum. O crente do jejum, irmão, ele é ousado. Alguém tem o crente do jejum como alguém amostrado, que só quer aparecer. E não é. Ele faz isso naturalmente. Não está aqui para disputar com ninguém. Não está para derrubar ninguém. É natural. Já tem ali o azeite. É só riscar o fósforo. E quando ele chegou lá, deu um negócio de doido na cabeça dele. Ele ouviu Deus falar isso. E quando Deus fala com o crente, Deus faz coisa absurda, sim ou não? Porque ele cavou, arrumou as pedras, colocou os 4 cântaros de água, cortou o sacrifício. E agora? Ó Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Olha o crente que estava sem orar, morto lá embaixo, com fome, querendo morrer. Eu fiz tudo conforme a tua palavra. E acabando Elias de orar, desceu o quê? A falta de jejum, irmão, não traz fogo. Não. A falta de jejum não atrai fogo. Não tem crédito no céu. Não tem intimidade. Não tem vida consagrada. Não tem renúncia. Dorme comendo uma abóbora e acorda comendo a melancia. Não larga a rapadura. Não abre mão de uma capivara, de um cateto, de uma caça. Misericórdia. Jejum. Consagração. Por isso que fica nervoso. Vou lá no UPA. Estou nervoso. Vou tomar um soro para ver se eu me acalmo. E jejum? Neca de pitibiriba, né? Só anda mastigando, parece um coelho.
Jejum que é bom nada. Amém, meus irmãos? Amém? Amém. Daniel capítulo 2. Perdão, capítulo 10. Daniel 10, versículo 2 e 3. Eu estou usando uma linguagem assim simples para que haja, irmão, uma absorção. Porque eu entendi essa noite que se eu ficasse aqui usando termos técnicos, a absorção da mensagem seria mínima, uma vez que tudo quanto a gente ouve só guarda 11%. Daniel 10, versículo 2 e 3. Quem achou? Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Manjar desejado não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Olha que lindo. Nem perfume passou. Estava pronto para o culto de libertação. Não comeu, não bebeu e nem ungiu com óleo. 3 semanas inteiras se humilhando, chorando, gemendo. O que levou ele a jejuar? Ele disse que estava em pé no rio e viu uma guerra prolongada. E ele disse: os homens que estavam comigo não viram, só eu vi. Tem coisa que Deus quer mostrar para você e você está dependendo de alguém que está pior do que você. A visão espiritual é coisa tremenda, é coisa absurda. E permita a expressão aqui: quem Deus tem particularidade é algo maravilhoso. Só que nós queremos que alguém tenha a mesma visão, e não tem, porque não é do homem para Deus, é de Deus para o homem. E Deus revelou para Daniel e não revelou para os seus amigos. Só que quando Daniel teve a visão, ele correu para o jejum, porque era uma guerra, era uma batalha, e a batalha era tremenda, irmão. Quantos de nós estamos em guerra diuturnamente? Tem irmãos aqui que a guerra dele nem se compara com a minha, é maior. Não é porque eu sou pastor que sofro mais do que os senhores ou as senhoras. Tem irmãos que travam guerra, travam batalha. Tem irmãs aqui que estão numa guerra há anos. Anos. Mas com a reda ao pé, não sai, não para, se entristece, titubeia, quer recuar, quer desanimar. Mas o Espírito de Deus diz: agora não. Não para, levanta, porque grande é a tua caminhada. Mateus capítulo 4, irmãos, versículo 2, você já conhece, né? Mateus 4 e 2. E a gente lê o último. Porque Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. quem? E aí agora vai apertar sem abraçar. Jesus. Não responda para mim, viu, irmãos? Pelo amor de Deus. A gente está fazendo aqui uma pergunta retórica e os irmãos: fulano, não responde para mim. Quando foi que você falou para sua esposa: meu bem, amanhã eu vou estar jejuando? E para o esposo? Porque marido e mulher não pode ter segredo do jejum, porque aí vira uma confusão. A mulher prepara a comida que você gosta, e as mulheres gostam de preparar uma comida ali mais ou menos entre o dia 5 até o dia 10. Elas gostam de preparar ali uma comida boa, né? Essas datas assim, é uma data que ela acha que é especial e que vai fazer bem pro marido. Aí quando chega essa data, aí tu tá lá jejuando sem falar para a mulher, vai dar um problemão. Porque ambos são uma carne só. Amém, meus irmãos? Então Jesus está aí jejuando. E nós, servos, discípulos, como está a nossa vida, irmãos? Como está o nosso altar? Será que por isso os motivos de tanto fracasso, de tanto desânimo,
de tanta vontade de parar, de tanta ira direcionada, de tanta fraqueza. Porque é muito fácil chegar aqui e culpar o culto. O culto está ruim, os irmãos estão frios, a igreja está morta. Mas e eu? Como eu estou? Como está a minha vida? Minha comunhão com Deus, o meu devocional. Deus tem me dado tudo, Deus tem me abençoado, Deus tem preservado a minha família. É verdade. O último versículo. Abra a Bíblia aí, 2 Crônicas 20 e versículo 3. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 3. Eu gosto de terminar o culto de ensino no horário, porque a propaganda boca a boca é forte. Olha, lá tem um culto de ensino bom, o pastor acaba no horário, não enfada ninguém, e a pessoa se entusiasma de vir. 2 Crônicas 23, quem achou? 20, versículo 3, viu? Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou o jejum em todo o Judá. Vocês viram que coisa linda, irmão? Hã? Viram não? Primeira coisa que ele fez foi o quê? Temeu, né? Foi temer? Hã? Foi temer, não? Lê de novo aí, irmão, por favor. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou o jejum em todo o Judá. Não, as irmãs não cantam isso? Josafá tremeu. Ó, até me gastei. Não é esse o louvor? Sim ou não? Josafá tremeu. Entrou no jejum, convidou o povo para humilhação. Que coisa tremenda, né, irmão? Então, ele teme. Por quê? Qual que era a ordem? Vem contra ti uma grande multidão do outro lado do rio, das montanhas de Seir. O que é que ele fez? Temeu. Foi buscar ao Senhor. E olha que coisa tremenda. Ele foi jejuar. E você nunca jejuma só. Eu até brinquei com o Zaqueu a semana passada, irmã Aureli, que eu cheguei aqui, tá de um lado Jaziel, meu Deus, abençoa Zaqueu. Do outro lado, irmã Kelly, do outro lado, Aureli, do outro lado, falei, misericórdia, o homem está podendo mesmo. Oração. E eu aprendi isso, uma coisa muito importante, nós não estamos só. Tem alguém orando por nós. Tem alguém clamando pela nossa vida, e talvez você nem saiba que aquela pessoa está orando por você. E o fato de você estar em pé é porque tem choro, tem gemido e tem sacrifício que sobe à direita de Deus. E aí o Senhor deu... Irmão, o crente que jejua tem uma sensibilidade tão grande, uma afinidade tão linda, que aí Deus começa. Quando ele jejuma, Deus manda um profeta. E Deus manda um profeta, olha o contraste. Tem alguém amaldiçoando Israel, o rei está com medo, dizendo, não fale em hebraico, porque o povo vai entender. E o cara amaldiçoando, quem é o teu Deus? Não vos engane, viu? E começa com aquela situação toda, e o homem vai orar, e aí Isaías encosta para a oração também, e aí a igreja começa a orar, ele convoca o povo para orar, aí vem Jeová. Aleluia. Amanhã, eita glória, a essas horas, eles estão vindo lá pela ladeira de Ziz. Olha que coisa tremenda. Crente que não ora no jejum é desorientado. Eu não sei o que eu faço. Ai, meu Deus do céu. Amanhã, essas horas, eles estão vindo pela ladeira de Ziz. E aí eu vou contar para você só uma história. Eu tenho 3 minutos ali ainda. Só história, viu? Diz a história que quando eles passavam pela boca das cavernas, porque era uma região marítima, eles ouviam vozes dentro das cavernas. E eles viam sombras de gigante dentro da caverna e disseram assim, ó, por certo Israel alugou os carros do Egito para lutar contra nós. E eles foram se encurralando, e a ordem do Senhor é, pelo caminho que eles vieram, eles vão voltar. Oh glória! E Josafá começou a louvar a Deus. E Deus deu livramento para Josafá. E o nome
Senhor foi glorificado. Essa tarde eu ouvi a voz do Espírito Santo que falou comigo, assim como Ele fala com você também. Deus quer guerrear as tuas guerras. Deus quer entrar nessa peleja. Deus quer entrar nessa batalha. E o caminho que você vai entrar é o caminho da oração. É o caminho do jejum. Não tem cadeado que Deus não quebre. Não tem porta que Deus não rompa. Não tem gigante que o Senhor não jogue por terra. Esse teu problema para Deus não é nada. Levante a sua mão. Não é um jargão, não é palavra de alta ajuda, mas eu recebo a autoridade de Deus aqui essa noite. Deus está te chamando para um propósito de oração, e Ele vai colocar na tua mão a vitória, um sorriso nos teus lábios, e essa situação embaraçosa e esse problema insoluto vai cair por terra, porque Deus vai honrar a tua fé, a tua oração, o teu gemido. Quantos assim creem? Levante a sua voz e dê glória ao nome do Senhor. A importância do jejum e da oração.